Bom dia, sétimo ano. Vamos lá para mais uma videoaula, né? Pessoal, a gente vai iniciar agora o grupo 3, tá? Só que é o seguinte, o grupo 3 começa na página 111, tá? Que é caracterização da vegetação brasileira. Antes de falar da vegetação brasileira, vocês têm que lembrar dos biomas brasileiros. Se vocês não lembrarem dos biomas, vai ser mais complicado aprender sobre vegetação brasileira. Vocês viram ano passado sobre os biomas brasileiros, tá? Mas como aqui, né, provavelmente muitos aí não vão lembrar, o que eu vou fazer? Vou dar uma aula bem curtinha agora, né, bem simples, só colocando alguns conceitos básicos de vegetação. E eu vou colocar um vídeo de uns 10 minutos, que é um vídeo da USP, né, da universidade, mas é de uma maneira bem simples o vídeo, ele mostra os biomas brasileiros. Só que nesse vídeo eles não mostram 6, eles mostram 7. Eles mostram um a mais, que é a floresta, né, ou mata, no caso, mata de araucária, que fica ali entre o Paraná e Santa Catarina. Esse bioma praticamente nem vem em material didático mais falando sobre ele, porque sobrou tão pouco desse bioma, quase não tem nada, né? Então eles acabam até excluindo do material o bioma a mata de araucária. Mas, né, ainda tem um restinho lá, bem restinho. Só lembrando que a araucária é o único pinheiro brasileiro. É aquele pinheiro, vou pôr fotos aí, tá? Aliás, vai ter fotos no vídeo, tipo, vai ter bastante imagem no vídeo da USP. É um pinheiro que a rama, ele tem um tronco, né, alto, né, grosso, e a ramificação é somente em cima, tá? E produz aquela pinha que a gente enfeita as árvores de Natal. Araucária é o único pinheiro legitimamente brasileiro. Os outros pinheiros que existem são todos exóticos, ou seja, são de outros países, beleza? Vamos lá então começar com alguns conceitos, tá, básicos aqui na página 112. A página 112 começa falando sobre a importância de classificar, organizar os seres vivos em grupos de acordo com suas afinidades. A gente classificando os seres vivos, né, em, por exemplo, reino. Então tem lá reino animal, reino vegetal, reino fungi, né, dos fungos, reino monérea das bactérias, enfim. A gente organizando em reino e depois vai diminuindo, né? Então dentro do reino animal, por exemplo, tem o filho dos vertebrados ou dos invertebrados. Quanto mais você vai especificando, mais você vai organizando os seres vivos, mais fácil fica para a gente estudar, né, para complementar de repente alguma coisa nova que a gente descobriu. Então o ser humano, a gente desde antes de Cristo, ele já quis, né, já queria organizar os seres vivos, né, de acordo com agrupar de acordo com suas características, né, com suas semelhanças, certo? Isso, né, foi feito com animais e com planta também, tá? Com planta não foi diferente. Então eles queriam classificar o grupo das árvores, o grupo dos arbustos, o grupo das gramíneas, o grupo das trepadeiras que sobe assim por aí, enfim, tá? Então as plantas também elas têm uma classificação, né? Então esse processo de classificação das plantas foi passando aí por vários cientistas, né, naturalistas, que hoje seriam os biólogos, né? Na época o nome era Ciências Naturais, né, o curso. Então a pessoa não era um biólogo, né, a bióloga, ele era um naturalista. Então esses cientistas, os naturalistas já, né, sempre quiseram ali classificar as plantas, tá? Aqui na apostila ele fala sobre o sistema de Ranckier. Tá? O sistema de Ranckier é o seguinte: esse cientista aí do século XX, início do século XX, ele classificou as plantas de acordo com a posição das suas gemas. Um conceito novo aí, o que é gema? Quando a gente fala gema em relação à planta, porque se fala a palavra gema pode ser mil coisas. Pode ser até desde uma joia, uma pedra preciosa, pode ser gema de ovo, gema pode ser muita coisa. Quando a gente fala gema em planta, nada mais é do que um broto, tá? Aqui eu tenho uma planta, tá? Só que essa planta não tem nenhuma gema praticamente. Gema, por exemplo, faz conta que do lado do caule tem um galinho novo para nascer. Esse galinho novo para nascer, que está enroladinho ainda, a gente chama de gema. Faz de conta que essa planta vai dar flor. Aí ele começa a formar aquele botãozinho da flor, a gente chama de gema. Todo lugar onde vai nascer, ele desenvolver um órgão novo, seja uma folha, um galho, uma flor, qualquer coisa que vai nascer e está nova na planta, a gente chama de gema. E esse
naturalista, ele classificou as plantas de acordo com a posição das suas gemas. Então, por exemplo, uma planta que vive no ambiente desértico, ela tem a maioria das gemas enterradas para proteção, né? A planta que vive em ambiente com bastante água disponível, né, que vai formar uma vegetação florestal, as gemas são lá na parte mais alta do caule, enfim, né, buscando a luz. Ele classificou as vegetações, né, os tipos de plantas, de acordo com a composição das suas gemas, né, de crescimento, seja gema de flor, de caule, de folha. Então existe um sistema de Rankine, que está aqui na página 113. Pessoal, esses nomes não precisam saber. Nem na faculdade a gente tinha que saber o sistema de Rankine. Tá? A gente só sabia que existia e que ele classificou de acordo com as gemas, de acordo com o clima, né? As gemas têm que estar protegidas ou não, enfim, né? Proteção contra o quê? Contra o sol, contra o frio. Então, de acordo com esse tipo de proteção que as gemas tinham que ter, ele classificou as plantas. Isso não precisa saber, tá? Tem que saber que existe e tal, mas classificou em fanerófitos, hemicriptófitos, terófitos, geófitos, lianas, xeromórficas. Gente, não precisa saber isso, ok? Tá? Mais pra frente, lá no colegial, alguns desses termos vocês vão acabar aprendendo, mas por enquanto não. Só tem que saber que esse sistema existe, né? Ele foi baseado aí no tipo de gema, né? Como que elas eram protegidas, e isso é importante saber porque é de acordo com o ambiente, então, ou seja, elas estão adaptadas ao ambiente onde vivem. Então, algumas são protegidas com o frio, protegidas contra o calor, protegidas contra a seca, protegidas contra o vento, contra animais herbívoros, enfim, cada um tem um tipo de proteção de acordo com o ambiente onde está. Mas, não precisa saber. Agora, na página 114, sistema de classificação do IBGE já é mais importante, certo? Isso aqui tem que saber. Então, por exemplo, você vai pegar lá um tipo de vegetação brasileira. Só para se situar, o IBGE classificou a vegetação brasileira em 12 tipos diferentes, tá? 12 classificações. Dessas 12, metade, pessoal, 6 são florestas. Só que ele dá vários nomes para a floresta, né? Por exemplo, aqui é um exemplo clássico. Floresta ombrófila densa de terras baixas. Então, só de formação florestal no Brasil são 6, tá? O primeiro aqui está sendo referente à forma de vida. O que é uma floresta? Floresta, para eu definir que aquela área é uma floresta, uma área florestal, eu tenho que ter árvores relativamente altas, todas próximas, formando uma copa, assim, as copas todas unidas ali, formando aquele dossel, né, que fala que é todas as árvores ali bem juntas, e que lá embaixo praticamente entra muito pouquinho luz solar, tá bom? Isso é uma floresta. Então, o primeiro nome que o IBGE dá significa a forma de vida. Então, forma de vida é uma floresta. Ombrófila é relativa ao clima. Ombrófilo é uma coisa num clima úmido, onde chove bastante, onde não falta água. Então, o IBGE, primeiro ele pega o formato das plantas, a forma das plantas, se é uma floresta, se é um campo, né, que é vegetação baixinha. Enfim, primeiro ele pega ali as formas de vida, né, vegetais. Depois ele pega o clima do local, tá? Depois ele pega a aparência. Então, densa. Pode ser densa, pode ser não densa, pode ser semidensa. O que seria uma floresta densa? Uma floresta fechada, tipo floresta amazônica, uma floresta totalmente fechada. Tem como um animal grande, como um elefante viver na Amazônia? Não, é impossível. Tá? No Brasil nem tem elefante. E se tivesse elefante, com certeza na Amazônia ele não ia conseguir viver, porque é uma floresta densa, é fechada. Ok? E por último, de terras baixas. Esse último aqui está relacionado ao relevo, né? Se é uma planície, se é um planalto, né? Se é um morro, ok? Se é uma depressão, tá? Então o IBGE, para dar um nome aqui, para tudo isso aqui, esse nome palavrão que fica, ele pega a primeira forma vegetal predominante, o clima, tá? A aparência dessa forma vegetal e, por último, o relevo, ok? Então, formação florestal no Brasil são 6. Formação de savana, né, são 2. Savana é como se fosse um cerrado, né? Vocês vão ver aí no vídeo de biomas. Estepe é uma. Campinarana, uma. Restinga uma e manguezal uma.
Se você somar tudo isso, você vai ver que são 12 formações vegetais. A apostila vai dar detalhadamente cada uma delas, tá? E eu vou comentar também cada uma delas de maneira mais simples, né? Porque você não tem que ficar decorando também tantos detalhes assim, né? Então, ó, só retomando, floresta, para ser uma floresta, uma vegetação tipo floresta, tem que ter árvores relativamente altas, tá? Que formam copas ali densas fechadas e praticamente não entra luz solar, entra muito pouco. Para ser savana, a savana ela é uma mistura entre um bosque e um campo. Lembra que a vegetação de campos, né? Falam prados, campos, é aquela vegetação mais rasteira, certo? Então a savana ela é uma vegetação arbustiva ali, rasteira e algumas árvores. A vegetação campinarana ela é uma transição entre uma área de bosque, assim, né, com poucas árvores, mais separadas, e uma floresta. Tá? Então, a campinarana, ela fica ali ela faz parte da floresta amazônica, mas nas bordas, ali, em algumas regiões, onde é uma transição de floresta para área que não é floresta, né, que é uma área de bosque. Então, ela é uma vegetação ali de transição. Restinga é a vegetação, pessoal, que fica entre o mar, lá o continente e o mar, né, a plataforma continental, e a Mata Atlântica. Entre a Mata Atlântica e o mar, tem aquela vegetação que fica mesmo na areia, literalmente na areia da praia. É que a maioria das praias que a gente vai, elas têm quiosque, né, tudo. Então, tem prédios, tem casas que saem na areia. Então, essa vegetação restinga, ela vai ser dizimada, né, nessas praias. Você consegue encontrar a vegetação de restinga em praias que são proibidos quiosques, por exemplo. Praia que é proibida a construção de casa, prédio, né? É praia preservada, a pessoa pode ir lá nadar, mas não pode ter quiosque, nada assim que atrapalhe a vegetação de restinga. Você vai ver que tem uma vegetação rasteira assim na areia, vai ter uns arbustos e um pouco mais para trás vai ter umas árvores. E depois, um pouquinho para trás, ali começa a Mata Atlântica. Então a vegetação de restinga, ela recebe influência direto do mar, né, da salinidade, né, umidade, e é um terreno totalmente arenoso, tá? Então são plantas ali adaptadas àquela terra ali, né, o solo, totalmente arenoso, certo? Isso é uma restinga. No Brasil tem pouquíssimas porque as praias são muito visitadas por turistas, então tem quiosque, tem casas, né, enfim, pousadas. E aí por último tem a manguezal. Pessoal, manguezal é aquela vegetação que fica também na costa brasileira, né? Ela é uma transição entre água doce, água do rio e a água do mar. O manguezal ele vive num ambiente totalmente lamacento. Quando a maré sobe, aquelas plantas ficam com água salgada, né? As raízes entram em contato com água salgada. Quando a maré baixa, aí o que predomina é a água do rio, água doce. Ou seja, é uma vegetação totalmente adaptada ao ambiente ali lamacento. O ambiente lamacento, a gente não dá muita sustentação para as raízes, não deixa as raízes respirarem, né? Não tem oxigênio para a raiz, e a raiz precisa de oxigênio. Embora seja planta, ela precisa respirar também, não é só fotossíntese não, tá? Principalmente as raízes fazem respiração toda hora, o tempo todo. Então essas plantas têm adaptações específicas para viver nesse ambiente, tá? Então, pessoal, aqui na página 115, o IBGE, né, tem um mapa do IBGE de 2012, que ele fala sobre as vegetações brasileiras. Eu vou colocar um outro mapinha para vocês aí, né, no exercício, para vocês acompanharem. Porque esse mapa aqui, ele coloca umas coisinhas a mais, né? Ele coloca massa de água, refúgio ecológico, enfim, ele coloca mais coisas. Eu vou procurar o mapa e colocar para vocês somente com as 12 vegetações brasileiras. Dessas 12, lembrando, 6 são florestas, tá? 2 são savana, uma campinarana, uma estepe, uma manguezal e uma restinga, certo? Somando aí essas 4 com 2 com 6 vai dar 12 vegetações brasileiras, tá? Pessoal, alguns termos podem aparecer aí, né, ao longo do nosso estudo, como além das gemas, né, que eu já falei, como por exemplo o termo epífita. O que é uma planta epífita? Pessoal, epífita é aquela planta que se apoia no tronco, tá, de outra planta para conseguir ele ter uma luminosidade melhor, tá, né, absorver melhor a luz. Mas ela não é um parasita, ela não está absorvendo a seiva da outra planta. Exemplos de epífitas temos as orquídeas, as bromélias, tá, várias espécies de bromélias.
que elas simplesmente apoiam na árvore, tá? Elas não estão prejudicando essa árvore, ok? Isso é uma epífita, é como se a planta fosse uma inquilina da outra, tá? Pessoal, por enquanto é isso então, vocês vão ver esse vídeo e mais o vídeo da USP sobre os biomas, tá? Para recordar a matéria lá do sexto ano passado sobre biomas. Inclusive, eu fiz uma pergunta sobre biomas, tá? Que é realmente para vocês assistirem o vídeo. Aqui os QR Codes é o seguinte, da página 115, esse QR Code do Manual Técnico da Vegetação Brasileira é um manual de muitas páginas, que ele coloca vários termos lá, o que é uma planta epífita, o que é uma planta arbustiva, o que é uma planta arbórea, o que é uma planta herbácea, blá, blá, blá. Ele coloca muita coisa, assim, coisas super técnicas. Então, nem precisa ver, tá? Se alguém quiser ver por curiosidade, lógico. Mas a gente vai comentando sobre os termos técnicos aqui, os mais que a gente mais precisa, né? 2 eu já falei hoje, são gemas e epífitas. Depois eu preciso falar aqui que é um caule lenhoso. Vou falar já. Caule lenhoso é aquele caule, gente, que forma tronco, que tem a cor amarronzada. Aquela planta que nunca forma um caule amarronzado, fica sempre verdinho, aquela é caule mesmo, não chega a formar tronco, ou seja, não é uma planta lenhosa. Planta lenhosa é que tem tronco mesmo, tá? O caule quando fica marrom, ok? Então, 3 termos, hein? Planta lenhosa, planta epífita e gema das plantas, tá? São 3 termos novos aí. Esse manual técnico aqui é 1 milhão de termos, tá? Aqui está falando sobre o pesquisador von Martius, tá? A história dele. O von Martius foi um pesquisador que veio para o Brasil no século XIX e ele ficou encantado com a vegetação brasileira. E ele fazia desenhos das regiões. Então ele fazia desenho da Amazônia, desenho do Cerrado, tá? E ele colocava nomes de deusas gregas nesse desenho, tá? Enfim, ele foi um importante botânico aí, tá? Admirador da vegetação brasileira. Ele registrava tudo por desenhos, tá? Ele ficou bem famoso. No Rio de Janeiro tem ruas com o nome dele, praças, tá? Que é o von Martius. O QR Code da página 116 é sobre biomas, só que é um QR Code escrito. Tem umas imagens e é escrito. Já que eu vou passar um vídeo só sobre biomas da USP, que tem 10 minutos, eu não vou cobrar esse QR Code, porque aquele está muito mais completo. Beleza? Pessoal, então por enquanto é isso. Bons estudos. Vamos nessa.